a respeito de uma palavra muito linda, que talvez você lendo esse versículo, talvez você não se dá conta da importância desse texto. Você abre a sua Bíblia e você vai ler lá, estavam ali 6 jarros de barro, pedra, que os judeus usavam para purificação. Você pega a Bíblia e você lê, você não imagina a profundidade desse texto. Você não imagina o significado desse texto, desse versículo. Esse versículo, o que está contido nesse versículo pode mudar totalmente a sua visão espiritual. Porque o livro de João, ele parece muito com o livro de Gênesis. Tem uma afinidade o livro de João com o livro de Gênesis que você nem imagina. Porque o livro de Gênesis, olha para mim, o livro de Gênesis ele começa dizendo que no princípio Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e tal, e haja luz, né? Aí João começa o livro dele dizendo: no princípio era o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se fez teria sido feito, e ele é a luz do mundo. Gênesis vai dizer, Deus disse, haja luz. João vai dizer, ele é a luz. Então o Evangelho de João e o Evangelho de Gênesis tem muitas características. No livro de Gênesis fala do primeiro casamento na Bíblia, que é o casamento, a criação de Adão e a criação de Eva, que o próprio Deus fez o casamento deles. Gênesis vai dizer que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Gênesis vai dizer que o homem estava no jardim, cuidava de todas as coisas, mas Deus percebe que o homem sem Deus não estava tão bem, que o homem sem uma companheira não estava tão bem. Aí Deus vai fazer cair um pesado sono sobre o homem, vai tirar da costela do homem, vai fazer a mulher. Eu costumo dizer, quando estou fazendo casamento, que Adão foi o único homem que dormiu solteiro e acordou casado, né? Não precisou de gastar dinheiro, de nada, né? E hoje casamento fica caro, né, gente? Então ele acorda solteiro, ele dorme solteiro, acorda casado, mas faltando um pedaço da costela, né? Mas em compensação, uma linda mulher do lado dele, Deus vai dizer, é osso do seu osso, carne da sua carne, e Deus vai dizer, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, e serão os dois da sua carne, e Deus vai colocar o casal no jardim, e vai dizer, sejam fecundos, multiplica, enche a terra, dominai sobre tudo. Quem já leu isso na Bíblia? Gênesis. Só que o primeiro casamento tinha tudo para dar certo. Tinha ou não tinha? Mas deu tudo errado. Deus pega Adão e Eva, coloca no jardim, não faltava nada, Deus ia lá todo dia, Deus conversava face a face com Adão. Faltava alguma coisa nesse casamento, gente? Não. Tinha tudo. E Deus falou, podem comer de tudo que está aqui, só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o casal no jardim, deu toda a regalia para aquele casal, e apenas um compromisso que eles tinham que cumprir, que era não comer do fruto daquela árvore. Mas aquele casal, eles pecaram. Você já conhece a história, não vou ficar contando aqui porque não é o foco. Aquele casal peca contra Deus, aquele casal desobedece, não foram forçados a desobedecer, obedeceu por opção, não precisava desobedeceu porque não quiseram obedecer.
não tem dessa, isso, aquilo, não tem nada disso. Deus falou, não coma. Se Deus falar que não é para fazer, olha para o irmão e fala, se Deus falar não faça, diga para ele. Diga para ele. Aleluia. Se Deus falar que é proibido, não tem essa de conversa mole. Deus falou pode. Deus falou não pode. Com Deus é assim. Mas o ser humano vem inventando desculpinha. Eu costumo dizer que a serpente ficou lá no paraíso, mas o ser humano está fazendo o serviço dela. O ser humano está arrumando um jeitinho. Não, a Bíblia fala, e o ser humano está por vontade própria desobedecendo a Deus e indo para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ninguém vai para o inferno por falta de aviso. Todos estão avisados. Deus não criou o inferno para as pessoas morarem lá. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que, por opção de não aceitar a Jesus Cristo, aqueles que, por opção, não obedecer a palavra, vão morar lá. Muitos já estão morando. Porque Jesus, Ele é a graça salvadora. E basta a gente reconhecê-lo como Senhor e andar nos caminhos dele, e a gente vai para o céu. E a graça ainda está validada, a graça ainda está de pé, a graça ainda é no dia de hoje. A graça de Deus está ainda aberta para todo aquele que quer. Olha para o irmão, fala, você aceita a graça de Deus? Glória a Deus, aleluia. Aquele casal tinha tudo para dar certo, mas fizeram tudo errado. E deles nasceram Abel. E a Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo, está escrito na Bíblia. Por causa da desobediência de Adão e de Eva, eles vão gerar filhos, e os filhos agora vão ter sentimentos ruins, porque é uma cadeia que vai se engrenando. Pecaram contra Deus, a sentença veio, e agora nasce Abel e Caim. Eles vão oferecer algo para Deus. Deus se atenta para a oferta de Abel. Caim fica com muito ódio e mata o seu irmão. E aí vem outra sentença para Caim, que essa sentença e essa geração está nos dias de hoje. Se você estudar a Bíblia, você vai ver quem é a geração de Caim. Não vou gastar tempo falando da geração de Caim, porque esse não é o meu foco agora. Mas a geração de Caim está aí, fazendo um monte de coisa errada pelo mundo afora. Tudo começou porque um casamento deu errado. Pergunta para o irmão, você está entendendo? E aí, irmãos, desde aí a decadência foi grande. E aí Deus, no seu propósito, no seu amor pelas pessoas, Deus agora ele tem um plano para restaurar a humanidade. Deus agora tem um plano para trazer de volta a santidade às pessoas. E Deus agora, ele vai levantar reis, vai levantar profetas, vai levantar juízes, ele vai fazer várias alianças, mas o ser humano sempre quebrando as alianças. O ser humano sempre errando, até que um dia Deus olha no céu e Ele está procurando um justo para morrer pelos pecadores. Ele está procurando um justo para pagar, porque para apagar a culpa tinha que ser um sangue inocente. E Deus olha no céu, a Bíblia diz que Ele não vê nenhum grande, ninguém. Mas aí de repente uma voz brada, e o verbo vai dizer para ele: eu vou morrer pela humanidade. João vai dizer que o verbo, aleluia, João vai dizer que o verbo era quem? Era Jesus. Jesus é a palavra. Jesus, irmão, deixa eu falar. João vai dizer que Jesus estava lá no começo de tudo. João vai dizer que no princípio ele era o verbo.
Verbo é o que, gente? Verbo é a palavra. Tudo que foi criado, quando Deus disse, haja luz, Deus estava usando o verbo. O verbo é quem? O verbo é Jesus. Quando Deus disse, façamos o homem, Deus estava usando o verbo. O verbo era quem? Jesus. João vai dizer, ele estava lá no começo, ele estava lá, ele viu tudo. Sabe por que Jesus veio morrer na cruz? Porque Jesus acompanha a história da humanidade desde o princípio. Jesus te bate no ombro do irmão, fala, irmão, Jesus te conhece desde o início. E eu tenho algo para te dizer, aleluia. Eu tenho algo para falar para você nesta noite. Enquanto o primeiro Adão fez tudo errado, o segundo Adão, Jesus Cristo, fez tudo certo. Meu Deus, enquanto o primeiro Adão resolveu desobedecer, o segundo Adão resolveu obedecer. Enquanto o primeiro Adão foi na conversa da serpente, o segundo Adão venceu Satanás no deserto. O primeiro Adão caiu no paraíso, o segundo Adão venceu no deserto. Aleluia! Será que você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! E agora, a Bíblia vai dizer que Jesus agora, aqui no Evangelho de João, tem tudo a ver com Gênesis. Porque lá em Gênesis, por causa de um casamento, deu tudo errado. Jesus agora no capítulo 2, ele está numa festa de casamento em Caná da Galileia. Ele agora foi convidado para uma festa de casamento, irmão. Liga Gênesis e João aí para você ver. Em Gênesis, um casamento, tinha tudo para dar certo, deu errado. Em João, eu quero falar com você agora, um casamento que tinha tudo para dar errado. Eles não estavam no paraíso. Eles agora programam uma festa, Will. E eles estão programando a festa do casamento e começa a festa do casamento. E no meio da festa começa a acontecer umas coisas que ia destruir o casamento. Primeiro, a Bíblia vai dizer que aqueles noivos convidaram muita gente e convidou Maria e convidou Jesus. A única coisa acertada que aquele casal fez foi convidar Jesus. Porque no resto eles erraram em tudo. Mas quando se convida Jesus, muda tudo. A Bíblia vai dizer que o povo judeu naquela época, eles tinham as talhas, que é o texto. Essa palavra jarros é talhas. Jarros, talhas, são recipientes grandes. E todo o povo judeu era uma ordenança que eles tinham que ter na entrada de suas casas as talhas, os jarros. Todo judeu tinha que ter. Eu disse, todo judeu tinha que ter. Aquilo era uma ordenança. Por quê? Porque as talhas eram para a purificação. As talhas eram para quê, gente? Purificação, era uma ordenança. Então, era um princípio que não poderia ser quebrado. Mas aquelas talhas, primeiro erro, aquelas talhas estavam vazias. Aquelas talhas não estavam valendo, porque elas estavam vazias. Irmão, deixa eu explicar. Olha para mim, só para você entender. Porque não adianta eu ficar no stand e você entender, concorda comigo? Quer que você entenda? Como que funcionava a purificação? A purificação era o seguinte: era aquele tempo não tinha asfalto, tá, gente? Aquele tempo era poeira mesmo, estrada de terra, né? E eu morei na roça, como que é o negócio é feio, tá? Anda a pé na estrada de terra, você vai ver que até na canela fica tudo espoeirado. Então naquele tempo era na estrada de terra. Então a ordem era para que ninguém entrasse na casa ou no ambiente com poeira nos pés, nas mãos, no rosto. Então a ordem era: deixe as talhas. Aquelas talhas eram para as pessoas se purificarem, tirar a poeira, tirar a imundície dos seus pés, suas mãos, seu rosto. Quem está entendendo? Então aquelas talhas, elas serviam para a purificação. Por quê? Porque não podia entrar numa casa, num templo, numa festa de casamento sem primeiro
se purificar. Era ordem, não pode, era um princípio, não podia. E ali está tudo errado, por quê? Porque Jesus está lá no casamento. Primeiro erro, as talhas estavam vazias. Segundo erro, não calcularam o vinho. E a Bíblia vai dizer que no meio da festa, o vinho acabou. No meio da festa, alguém vai lá devagarinho e vai dizer: ei, o vinho acabou. O vinho simboliza a alegria do casamento. O vinho na Bíblia significa alegria. E quero deixar claro que não era o vinho de hoje, tá, gente? O vinho daquele tempo era a uva espremida no lagar. Quem está entendendo? O vinho daquele tempo, tá? Porque tem muita gente hoje que usa a Bíblia para encher a cara, né? Então, meu irmão, eu vou deixar explicado. Muita gente fala: Jesus bebeu vinho, eu vou beber também. Só que você não pode comparar o vinho que Jesus bebia com as porcarias de hoje. Naquele tempo era a uva espremida, feita no lagar. Eu poderia explicar, mas não vai dar tempo. Eu explicar como que era feito, mas não posso parar aqui, porque senão não dou conta. Então, acabou o vinho. E quando acabava o vinho no casamento, era o sinal de que o casamento não ia dar certo. Quando acabou o vinho, começou um diz: ó, esse casamento não vai dar certo. Por quê? Porque na nossa tradição, quando o vinho acaba, o casamento está errado. E vocês acreditam que isso acontecia mesmo? Quando você estuda profundo, esse costume dava certo. Toda vez que o vinho acabava, o casal estava errado. E isso não era apenas algo, uma superstição, isso acontecia. Então aquele casamento tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas aquele casal fez uma coisa que eu quero falar com você nesta noite. Eles convidaram Jesus. A sorte deles foi ter convidado Jesus. Porque quando Jesus lá, Jesus transformou o ambiente. Jesus mudou a história. O que ia dar errado agora não vai dar errado mais. Porque Jesus muda a história. Assim como eu e você tinha tudo para dar errado, mas não deu errado porque a gente convidou Jesus. Irmão, quer um conselho meu? Convida Jesus todo dia para dentro da tua casa. Convida Jesus todo dia para o teu casamento. Convida Jesus todo dia para entrar nos teus negócios, para entrar lá no teu emprego. Convida Jesus todo dia para estar com seus filhos. Convida Jesus todo dia, porque a sorte nossa é Jesus na nossa vida. Jesus é a nossa sorte. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa sorte. Convida Jesus para estar na tua vida. Todo dia quando você acordar de manhã, convida Jesus para andar com você naquele dia. Convida Jesus, vai ter reunião. Convida Jesus, vai andar, vai fazer negócio. Convida Jesus, vai trabalhar lá na empresa. Convida Jesus, que você só tem a ganhar. Glória a Deus. Que você só tem a ganhar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aquelas talhas que era para purificação estava vazia. Aquelas talhas que tinham que estar cheias para as pessoas se purificar, as pessoas estavam naquele ambiente sem se purificar. Deixa eu abrir uma lacuna nessa pregação, um parênteses, para dizer para você sobre a purificação. Ainda nesses tempos, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos purificar para entrar dentro da igreja. Nós precisamos nos purificar. Tem muita gente que não valoriza a igreja. Tem muita gente que não dá valor para a igreja. Entra na igreja de qualquer jeito. Entra na igreja de qualquer maneira. Não respeita a igreja. Tem gente que não se purifica. Entra dentro da igreja. Não se purifica dos pecados. Não se purifica das más intenções. Não se purifica da sua má conduta. E Deus, nesta noite, Ele está dizendo: a ordem é se purificar. Irmão, a nossa casa, você sabia que nem nas casas os judeus entravam sem se purificar? Lembra como Jesus repreendeu um homem que convidou ele para ir na casa?
Ele falou: eu entrei aqui, até agora você não me deu água para eu lavar os pés. Enquanto que uma mulher pecadora lavava os pés com as lágrimas, secava com o cabelo. E aquele homem julgou e Jesus falou: tá vendo? Você está julgando ela está me purificando e você não me deu água para eu lavar os pés. Porque era costume dos judeus lavar os pés, as mãos e o rosto antes de entrar em qualquer ambiente. Eu quero dizer para você, quando você sair da empresa e for voltar para a tua casa, purifique-se antes de entrar na tua casa. Não fique levando problema do trabalho para dentro de casa. Tem gente que chega em casa, quer descontar na mulher, quer descontar nos filhos, desconta até no pobre do cachorro, a raiva que ele passou no trabalho. Tem gente que não se purifica, tem mulher que vai visitar a família, não se purifica para voltar para casa, aí volta cheio de lelelê. Ah, meu pai acha isso, minha mãe falou isso de você, ah, meu cunhado falou isso de você. Tem que se purificar, tem que se purificar. Se purifica antes de entrar no ambiente. Se purifica, se purifica, se purifica da maldição que é lançada na internet. Tem crente que ele está na igreja, mas ele ainda não se purificou, porque o celular está cheio de música mundana, porque o celular está cheio de pornografia, está cheio de coisa errada, está sem se purificar. Se purifica. Olha, pelo lado, mas se purifica. Essa hora a gente não escuta a glória a Deus, né? Como é que vai escutar a glória a Deus sua palavra? Mas essa é a verdade. Ei, para entrar no casamento tem que se purificar. Essa história de meu ex era assim, minha ex era assim, se purifica. Esse negócio de casar e querer sair com os amigos como se fosse solteiro, se purifica disso. Casou, acabou, meu irmão. Você tem uma nova vida. Se purifica, minha irmã. Se purifica. No dia que eu casei, eu falei: a partir de hoje, o meu passado fica para trás. Olhei para minha esposa e falei: meu passado eu não quero saber mais, fica para trás. É assim que dá certo. Tem que se purificar. Tem casais que tem anos de casado, ainda fica falando o ex, fica comparando o marido que você tem agora com o ex. Para com isso, se purifica. Fica comparando a esposa que você tem agora com a ex. Para com isso. A ex já foi, já era. Olha o irmão lá, fala: você está aprendendo? Vai, gente, que silêncio é esse? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou vendo um silêncio na igreja, pastor Leandro. Para que serviram as tábuas? Para se purificar. Mas, no entanto, não tinha água nas tábuas. E o povo não estava puro naquele casamento. E aquele casamento estava, tinha tudo para dar errado. Mas a sorte é que Jesus estava lá. Glória a Deus, aleluia. E aí Maria, mãe de Jesus, também estava lá. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava lá. E Maria, mãe de Jesus, chegou para Jesus e falou: meu filho, o vinho acabou. E Jesus vai dizer: que tenho eu contigo, mulher. Mas espera aí, deixa eu voltar aqui. Jesus não estava xingando Maria. Eu já ouvi professor pregador dizer que Jesus deu uma bronca em Maria. Misericórdia, gente. Era a maneira do judeu falar. Era o jeito carinhoso do judeu conversar. E Jesus, ele era descendente de Davi. Então, quando Jesus falou: que tenho eu contigo, mulher? Aí eu já vi gente dizendo: Jesus acabou com Maria. Não, mentira. Jesus apenas estava falando como um judeu. Ele usou uma frase judaica. Por quê? Ele estava dizendo assim para ela. É como se ele estivesse dizendo: ô mãe, não é chegada a minha hora, eu não estou fazendo milagre. É como se ele dissesse isso, entendeu, meu irmão? E aí ela vai virar para o servente e vai falar para o servente: faça o que ele vos disser.
E aí, o que ele vai dizer? Ele começa por onde está errado. Ah, meu Deus. Olha para o irmão. Fala, Jesus vai começar onde está errado. Fala para ele. Jesus começa aonde está errado. Aonde está errado. Jesus nunca vai começar por outro lado. Ele começa por onde está errado. E o que estava errado? As talhas vazias estavam erradas. Aí Jesus vai dizer para o servente: enche essas talhas de água. As talhas que eram usadas para tirar sujeira, agora vai ser transformado dentro delas, porque Jesus transforma a sujeira em algo limpo. Jesus transforma aquilo que está imundo em algo limpo. Jesus transforma. Jesus pega uma prostituta e transforma. Jesus pega um assassino e transforma. Jesus transforma quem é um miserável, ele transforma. Ele transforma, ele transforma, ele transforma. Será que você pode dar glória? Ele transforma. E ali, Jesus vai mandar eles encher. E eles enchem as talhas. E aí Jesus fala: agora leva para o mestre de sala. O mestre de sala vai experimentar. E a água agora não é água. Não é água de poeira de lavar os pés e as mãos. Jesus transformou, porque Jesus transforma aquilo que é imundo em santa. Jesus transforma aquelas talhas que viviam cheias de poeira, aquelas talhas que ficavam com barro no fundo, porque era de se purificar. Aquelas talhas agora está cheia, está limpa, e dentro dela está o melhor vinho. Porque ali, eu quero dizer para você, porque Jesus é o segundo Adão. Jesus veio para transformar o que o primeiro Adão perdeu. O que o primeiro Adão atrapalhou, o segundo Adão veio para transformar. O que o primeiro Adão não fez, o segundo Adão veio para fazer. Jesus é o segundo Adão. Glória a Deus. E ali Jesus agora vai apresentar o vinho. E aí eles vão dizer assim: meu Deus, esse vinho é o melhor que tem. Eles vão dizer: peraí, por que deixou o melhor vinho por último? Sabe por quê? Porque quando não tem mais jeito, Jesus entra. Olha para o irmão, fala para ele. Fala para o irmão, Jesus entra quando não tem mais jeito. Aleluia! E aí aquelas pessoas beberam. Agora deixa eu explicar um segredo espiritual nesse negócio. Deixa eu explicar. Por que Jesus não deu só água para o povo? Por que Jesus transformou água em vinho? Porque ali ele estava purificando as pessoas. Porque o vinho ali estava representando o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aquele povo que não está purificado. Eu imagino o mestre de sala que entrou, não tinha água para se banhar, para se lavar. Agora ele toma o vinho. Porque Jesus não purifica de fora para dentro. Jesus purifica de dentro para fora. Jesus não vai só lavar os seus pés, ele vai purificar por dentro. Ele purifica por dentro. Aí o mestre de sala bebe o vinho purificado. Os noivos vão beber o vinho purificado. Ele tirou da talha. Jesus não muda. Jesus não veio para abolir o Velho Testamento. Ele veio para cumprir. Ele poderia ter transformado em vinho em outro lugar, mas ele não veio para abolir as talhas. Ele veio para transformar, para cumprir. Ele colocou dentro das talhas o seu sangue precioso para a purificação do pecador. E aí, irmãos, eu acho lindo para terminar que lá no primeiro casamento, quando eles pecaram, quando Deus foi lá, Adão falou para Deus: não culpe eu, culpe a Eva. Lá no Novo Testamento, o segundo Adão fez totalmente diferente. Quem é de Bíblia já sabe. Glória a Deus! Adão falou: culpe ela, não culpe eu. Jesus falou: Pai, culpe eu, não culpe a noiva, não culpe a igreja. Você pode aplaudir? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode aplaudir? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele
dar uma nova chance. Ele veio para te dar uma nova chance. Não viva uma vida imunda, não viva uma vida sem purificação. Hoje Jesus Cristo te limpa. Hoje Jesus Cristo entra na tua vida. Hoje Jesus Cristo entra na tua casa. Ele entra na tua casa. Se levante no seu lugar.